Chegamos ao episódio 20 do Rasgaí. Até agora a audiência já atingiu mais de 1000 reproduções e a cada semana aumenta um pouco a quantidade de ouvintes registrados. Já se vão 5 meses desde que começamos este podcast semanal de ciência e na nossa principal plataforma de acesso, o Spotify, já chegamos perto de 100 inscritos. Desde já, muito obrigado pela sua audiência e espero que você goste e continue ligado conosco porque o projeto está só começando. Hoje conversaremos sobre uma iniciativa muito importante de integração de dados de características populacionais com outras informações em um sistema de informações geográficas. O objetivo do projeto é gerar uma base de informações geográficas de acesso público para a região do litoral norte do Rio Grande do Sul. E, com a pandemia da Covid-19, a equipe direcionou os esforços para mapear e analisar a evolução socioespacial da pandemia na região e no Rio Grande do Sul. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí. Então, a conversa de hoje será com o geógrafo e demógrafo Ricardo Dagnino. Ele é docente do campus Litoral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é o coordenador do projeto SIG Litoral Norte, que desde 2018 vem desenvolvendo um importante trabalho de sistematizar informações populacionais, ambientais, sociais e econômicas, entre outras, em um sistema integrado que permita o acesso público destas informações para a região do litoral norte do Rio Grande do Sul. O site do projeto está disponível na descrição deste episódio. Acesse lá e conheça o projeto. Olá, Ricardo. Bem-vindo ao Rasgaí. Explique pra gente o projeto e em que contexto ele está sendo aplicado. O objetivo do projeto SIG Litoral, que é o Sistema de Informação Geográfica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Litoral Norte, é o projeto que busca organizar e integrar as bases de dados espaciais e as bases de dados sociais aqui da nossa região. O Litoral Norte é uma área que abrange 23, 25 municípios, dependendo da regionalização que se usa, está localizada no litoral, né, como o nome diz, na porção norte do Rio Grande do Sul, quase divisa com Santa Catarina. A nossa região é uma região marcada pela interface entre a planície costeira, praias, e a Serra Geral, as escarpas da Serra Geral, que é conhecida culturalmente como a Serra Gaúcha. Então, é uma área de grande diversidade de biomas, de ecossistemas. Nós temos o Pampa, por exemplo, aqui na planície costeira, que é um relevo, um bioma típico do Rio Grande do Sul, que se expande do litoral até Uruguai e Argentina. E nós temos a Mata Atlântica na Serra. São biomas distintos, são paisagens bastante diferentes, paisagens naturais. E nós temos as paisagens culturais, paisagens humanas também bastante diferentes, né? Então nós temos essa biodiversidade e uma sociodiversidade muito intensa aqui também. Nós temos populações tradicionais, pescadores, artesanais e, além dos tradicionais, nós temos agricultores. Aqui é uma área de grande produção de agricultura familiar, agroecológica, sem agrotóxicos e com um manejo ecológico muito ambientalmente sustentável, né? E cooperativas também, que tornam o trabalho, né, a economia sustentável também, e grandes polos de crescimento urbano. Nós temos aqui na região litoral o maior crescimento relativo da população no Rio Grande do Sul. Então, temos afluxos de pessoas vindo morar no litoral e um fenômeno bastante comum no nosso litoral brasileiro, e aqui não podia ser diferente, que é a sazonalidade, né? Essa mobilidade pendular ou sazonal,
onde as pessoas têm dupla residência ou vêm para o litoral alugando uma residência, e a população aumenta bastante no verão, mas também tem aumentado aí nos últimos anos em função, né, da descentralização, dessa dispersão urbana, dessa desconcentração da população nos grandes centros urbanos, e aqui não é diferente. Então, nós temos um grande crescimento populacional, de populações urbanas, em convívio com essas populações tradicionais, essas populações agrícolas. Então, o objetivo do nosso projeto é tentar unir essas camadas de informação, que muitas vezes não são camadas estatísticas, né? Podem ser fotos, podem ser relatos, podem ser registros orais, registros até de cartório, alguma coisa mais histórica, juntar isso com as informações ambientais, com as informações espaciais, e formar mapas, e formar imagens que consigam dar visibilidade para esses fenômenos. O projeto iniciou em 2018 e já tinha um conjunto grande de informações acumulados. Como ele foi afetado pela pandemia da Covid-19 no ano passado? Aqui no nosso litoral norte, em função dessa mobilidade da população, dessa sazonalidade, nós temos muito trânsito, né? Alguns professores já chamaram o fenômeno da pandemia do coronavírus, rebatizando o coronavírus de caronavírus, devido à grande mobilidade. A mobilidade da população potencializa a dispersão do vírus e o aumento do contágio. Então, aqui nós estamos nesse momento de tentar entender, de tentar mapear, de tentar montar bases de dados e mapas e estatísticas e análises espaciais para mostrar como o vírus está circulando aqui no nosso litoral. Então, nós demos uma certa interrompida naquele processo que vinha sendo tomado, aquele processo de agregar, de integrar bases de dados ambientais e populacionais, e estamos nos voltando às questões de saúde. Então nós avançamos no mapeamento dos leitos hospitalares da nossa região, onde eles estão localizados, quais as cidades que têm mais disponibilidade de hospitais de saúde, de acesso, né, de serviços de saúde, e como que o vírus está circulando sobre o nosso território. Além disso, uma questão importantíssima que são as testagens. A nossa instituição, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por ter acesso a essas grandes ferramentas analíticas e de visualização de dados da família do ArcGIS, o ArcGIS Online, né, por exemplo, então nós conseguimos dar um suporte a outras instituições que vieram nos procurar, colegas de outras universidades, a Federal do Amazonas, por exemplo, colegas da Universidade Federal de São Paulo, ex-colegas, professores, amigos da Unicamp, da Universidade de Campinas, que também pediram ajuda para nós fazermos um mapeamento das populações indígenas do Mato Grosso, de como elas estavam sendo afetadas pelo coronavírus, as vulnerabilidades, né? A gente se encontra nessa fase suspensa, né? Nessa fase de alerta, né? Tentando resolver questões imediatas, né? Questões urgentes. De fato, Ricardo, a pandemia serviu para mostrar como a pesquisa, e particularmente aquela que é feita na universidade pública, podem ajudar a enfrentar desafios emergenciais. Para além do trabalho estritamente acadêmico, temos uma importante função social. Quais são os principais produtos e impactos do projeto SIG Litoral na sociedade e na sua região? Nosso projeto de pesquisa já tem vários produtos. Nós temos uma série de mapas, tanto voltados àquele objetivo inicial, né, de integrar dados ambientais e populacionais do litoral. Temos uma série de trabalhos feitos e apresentados em congressos, em revista, até um capítulo de livro foi publicado recentemente, cruzando as bases de localização das escolas do litoral e de como a população está atendida por essas escolas, né, a concentração e a dispersão espacial das escolas na região. Nós tivemos um trabalho muito importante aí, investigando o coronavírus, né? Então temos vários mapas, vários produtos prontos no nosso site e também nas redes sociais, divulgando, né, os nossos materiais.
Então temos aí muita coisa produzida e muita coisa para ser produzida ainda, porque como nós vemos na pandemia, nós estamos lidando aí com muitos relatórios emergenciais, notas metodológicas, notas de alerta, pequenos relatórios de alerta aos municípios aqui da nossa região. Um fato interessante também a respeito da nossa produção, né, é que ela não se dá somente no campo acadêmico, né, sobretudo no campo social. Nós temos muita produção de ir às revistas, de ir aos jornais, e no ano de 2020 também contribuímos com um comitê de assessoramento dos prefeitos aqui do Litoral Norte no combate à pandemia. E que inovações esse projeto traz? Talvez a grande inovação desse projeto seja aplicar a integração de dados espaciais e populacionais no Sistema de Informação Geográfica de acesso livre na nossa região. Porque a gente sabe que já existem iniciativas bastante antigas e bem consolidadas de disponibilização de mapas de outras regiões do Brasil, ou até mesmo do Brasil como um todo, pelo IBGE, por exemplo. O que nós estamos fazendo é trazendo essa ferramenta para aplicá-la na nossa região. Uma região, como eu já disse, que convive com muita sociobiodiversidade, né? Nós temos a biodiversidade do ambiente, dos biomas, da serra, da praia, das lagoas, e de outro lado nós temos a população, essa sociodiversidade, populações indígenas, quilombolas, pescadores tradicionais e esse aumento da população urbana. Então eu acredito que a grande inovação não seja metodológica e nem teórica, mas seja uma inovação no campo da prática, de dar visibilidade aos fenômenos que ocorrem na nossa região. Um amigo, professor, colega nosso da área de análises ambientais e populacionais, o Antônio Miguel Monteiro, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele argumentava que muitas vezes nós não temos um vazio demográfico ou um vazio populacional. O que muitas vezes nós temos é uma população que reside, que ocupa e que transita pelos espaços, mas que está invisibilizada pelos nossos métodos de análise, os nossos métodos de coleta de dados e os nossos métodos de observação. Essas populações estão lá, então o que se trata não é de um vazio demográfico, mas é de um vazio cartográfico. Então eu acredito que o que acontece muito no nosso trabalho é tentar dar essa visibilidade a esses vazios. Para encerrar, Ricardo, que outros destaques você gostaria de fazer sobre as contribuições e potencialidades deste projeto? O Sistema de Informação Geográfica, no qual se baseia o nosso projeto, ele é um sistema de informação que permite não só cruzar dados e sobrepor mapas, mas também permite realizar análises, cálculos, propor planejamento. O sistema de informação, ele faz uma integração que seria muito custosa, muito difícil fazer manualmente ou às vezes em forma de texto. Então os dados espaciais, estatísticos, eles trazem a visualização de fenômenos sociais e podem permitir um planejamento mais efetivo, baseado em evidências, baseado em cruzamento de dados. Dessa forma, o sistema de informação geográfica, ele traz à tona, na superfície, alguns elementos que estavam aí no imaginário da população, ou que fazem parte da cultura ou da memória coletiva de algumas populações. O mapa e o sistema de informação geográfica, ele pode trazer isso à tona. E como eu já disse, fazer aqueles cálculos, né? Cálculos de perímetro, cálculos de área, cálculos de proximidade, de distanciamento. Então, a gente pode medir a concentração de escolas em alguns bairros, em alguns pontos da cidade, e a ausência de escolas em outros pontos, né? Então, isso tudo permite o sistema de informação geográfica. Tem um aspecto muito relevante para nós que viemos aí de uma área de
de geografia, de estudos populacionais, de demografia, de análises espaciais populacionais, que é essa integração tão buscada por um mestre nosso, que é o Daniel Rogan, foi o Daniel Rogan, professor da Universidade de Campinas, e um dos grandes defensores dos estudos de população e ambiente no Brasil, que defendia e estimulava os seus alunos a fazer essa integração através de técnicas e através de métodos de integração espacial. Então, eu acredito que essa é uma grande contribuição teórica, metodológica, que a gente está tentando implementar aqui nessa nossa região. E tudo isso acessível à população, online, gratuitamente, de modo fácil e rápido. Muito importante essa informação, Ricardo. O acesso às informações públicas são fundamentais para o planejamento e desenho de políticas públicas mais eficazes. Sabemos que muitas vezes a grande dificuldade para o planejamento e gestão municipal esbarra em limitações de recursos financeiros e de recursos humanos para o desenvolvimento desses estudos. Assim, iniciativas como o SIG Litoral são ferramentas de muita relevância e colocam em destaque o papel da universidade pública, dentre tantas outras contribuições que são geradas por ela. Parabéns pelo sucesso do trabalho e obrigado pela sua participação no nosso podcast. O episódio 20 do Rasgaí fica por aqui. Aguardamos vocês na semana que vem, onde conversaremos sobre as projeções demográficas, como elas são feitas e por que elas são tão importantes, principalmente agora que o Censo Demográfico 2021 está em risco. Muito obrigado pela sua audiência, siga o PPG-DEM nas redes sociais e esperamos você no nosso próximo episódio na semana que vem. Um grande abraço! O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.